educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo eu estou trazendo 8 motivos para você comprar esse aparelho aqui, o Moto E20. O smartphone que se destaca por ser barato. É possível encontrá-lo facilmente abaixo dos R$700 e ele traz boas características nessa faixa de preço, contando até mesmo com os sensores digitais. Mas como nada é perfeito, também estou trazendo 5 motivos para você não levar o Moto E20 para casa. E para poder saber todos eles, é só assistir esse vídeo até o final, que estará separado bonitinho por capítulos. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Estou fazendo aqui um resumo das características técnicas do Moto E20. Esse aparelho conta com uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, traz uma bateria de 4.000 mAh, vem equipado com o ótimo chipset Unisoc T606, inclusive esse aqui é um dos destaques desse aparelho, mas ele conta apenas com 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Ainda assim consegue entregar um bom desempenho porque ele traz uma versão mais simplificada do Android 11, ele vem com a versão Android 11 Go. Traz também 2 câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels e a câmera frontal traz apenas 5 megapixels, mas tanto câmera frontal quanto câmera traseira conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. E agora vamos conhecer os motivos para você comprar o Moto E20, começando pela sua tela. Temos aqui um display LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels e com taxa de atualização de 60 Hz. Bom, vocês devem ter notado que temos aqui bastante bordas, inclusive na parte inferior, a câmera frontal fica aqui um recorte na própria tela, e essa tela traz apenas resolução HD+. Ainda assim, temos aqui uma tela muito boa, reparem que ela tem um brilho bom, os ângulos de visão também são muito bons, e basicamente temos a mesma tela que a Motorola utilizou em alguns aparelhos mais antigos deles, como por exemplo o Moto E7 Plus. Então temos aqui uma tela que, apesar da resolução HD+, apesar da taxa de atualização de 60 Hz, ainda assim traz uma qualidade muito boa, principalmente quando consideramos aqui a faixa de preço desse aparelho. A qualidade acaba sendo bem legal. O segundo motivo para você comprar o Moto E20 está no seu chipset. Isso aqui é bem interessante. Acontece que temos aqui o Unisoc T606. É um chipset que não é tão famoso, tão conhecido aqui entre os brasileiros, mas ele se destaca por causa das suas configurações. Acontece que temos aqui um chipset octa-core com 8 núcleos, só que 2 deles são de performance, da série A75. Tá certo que já é uma CPU um pouco antiga, o A75 não é o mais atual, tivemos aí já pelo menos 2 gerações mais novas substituindo essa CPU, mas ainda assim o A75 se destaca por ser uma CPU voltada à performance, ele traz um CPU melhor quando comparado com núcleos A55 ou A53, por exemplo. Então por isso temos aqui um desempenho melhor no Moto E20 quando se compara esse chipset com chipsets concorrentes, como o Helio P22, Helio P35, por exemplo, o Exynos 850, esse chipset acaba se saindo melhor. Ele traz 2 núcleos A75 rodando até 1.6 GHz e mais 6 A55 também rodando a 1.6 GHz. Esses 6 A55 são voltados para a eficiência energética. E a GPU é a Mali G57 MP1. E o que significa todas essas configurações na prática? Significa que mesmo trazendo apenas 2 GB de memória RAM, o Moto E20 consegue rodar bem games como Call of Duty. Olha que coisa, hein? Consegui um bom desempenho aqui, consegui rodar o jogo com uma boa fluidez, com um bom desempenho, e a gente também percebe isso aqui na interface. Lembrando que ele traz uma versão simplificada do Android 11, o que acaba também influenciando positivamente no seu desempenho. Mas achei bem curioso esse aparelho trazer um bom desempenho mesmo nos jogos. Claro que não vai rodar os games com detalhes no máximo, tá longe disso, você vai ter que colocar os detalhes no mínimo, às vezes até para arriscar no médio. E ele poderia até se sair melhor se trouxesse mais do que 2 GB de memória RAM, mas ainda assim fiquei surpreso aqui com o seu desempenho. Estou mostrando alguns exemplos aí para vocês poderem conferir, mas o desempenho, graças ao chipset Unisoc T606, acaba sendo um dos pontos fortes aqui desse aparelho. O terceiro motivo para você comprar um Moto E20 é que ele basicamente traz o mesmo desempenho e os mesmos recursos do Moto E32, um aparelho que foi lançado mais recentemente, só que atualmente ele está custando mais caro também. Para vocês terem ideia, o Moto E32 vai sair por mais ou menos R$ 830 à vista ou R$ 950 a prazo, enquanto que o Moto E20 eu consegui encontrar por até R$ 670 à vista e R$ 699 a prazo. Então temos uma vantagem de preço aqui para o Moto E20 e os dois aparelhos são bem similares.
Ambos trazem a mesma tela LCD IPS de 6,5 polegadas, o mesmo chipset Unisoc T606. Claro que o Moto E32 traz algumas vantagens, ele vem com uma câmera principal com uma resolução um pouquinho maior e também traz mais bateria, são 5.000 mAh contra os 4.000 aqui do Moto E20. Mas como a diferença de preços é considerável, eu acredito que vale mais a pena você ficar mesmo com o Moto E20 se a sua prioridade é o menor preço possível. O quarto motivo para você comprar o Moto E20 é a sua interface. Apesar de termos aqui uma versão simplificada do Android 11, o Android 11 Go Edition, então temos aqui uma versão mais simples, foram retirados alguns recursos. No caso aqui do Moto E20 isso é bastante positivo, porque o aparelho tem apenas 2 GB de memória RAM. E a versão Go Edition aqui do Android 11, ela foi projetada para rodar em aparelhos com a partir de 512 MB de memória RAM, ou seja, temos aqui 4 vezes mais capacidade de memória RAM no Moto E20, então ele consegue rodar essa interface com bastante tranquilidade. Isso a gente consegue ver na prática utilizando o aparelho, a gente percebe que temos aqui uma interface bastante responsiva, apesar do aparelho contar com apenas 2 GB de memória RAM. Então na hora de abrir os aplicativos, na hora de usar a interface, apesar do aparelho ainda apresentar alguns engasgos durante o uso, no geral, temos aqui uma interface bem responsiva, bastante ágil e acaba até impressionando justamente por termos aqui apenas 2 GB de memória RAM. E o grande responsável disso acaba sendo o Android Go. Além de tirar alguns recursos para poder otimizar a performance, o fato de tirar esses recursos também deixa o sistema mais leve e ocupando menos espaço de armazenamento. Quando eu tirei esse aparelho da caixa, haviam ocupados apenas 7,62 GB do total aqui de 32 GB, um total de 24%. Então ainda sobrava aí mais ou menos uns 24 GB, então mesmo com apenas 32 GB de armazenamento, temos bastante espaço sobrando porque o sistema não ocupa tanto espaço assim. Essa é uma das vantagens aqui do Android Go. E outra mudança do Android Go para a versão normal é que alguns aplicativos foram simplificados. Por exemplo, temos aqui o aplicativo Galeria Go, que é uma versão simplificada do app de galeria. O Google Go também é uma versão simplificada da ferramenta de busca do Google. Temos aqui o Facebook Lite. Então alguns aplicativos são versões simplificadas para ocupar menos recursos e também menos espaço. Mas isso não significa que você não possa instalar a versão tradicional. É possível você instalar aqui o Facebook tradicional, a barra de pesquisas tradicional também você consegue fazer a instalação. Um ponto negativo do Android Go é que não temos acesso à barra de widgets, então não dá para você instalar widgets aqui na tela inicial, foi uma das funcionalidades que foram retiradas com o Android Go. E outra simplificação causada aqui pelo Android Go é a retirada do reconhecimento facial, foi outro recurso que também foi retirado justamente para poder utilizar menos recursos aqui do aparelho. Mas não há o que se lamentar, porque o próximo motivo para você comprar o Moto E20 é que esse aparelho traz sensor de tais, olha que legal. E nessa faixa de preço não são todos os aparelhos que contam com esse recurso. Alguns modelos, para poder justamente serem mais baratos, acabam retirando o leitor biométrico, mas felizmente ele está presente aqui no Moto E20. E vou até mostrar para vocês na prática como funciona. Tá aqui, ó, vou colocar o dedo e fazer o desbloqueio. Vocês viram que ele não é instantâneo, mas ele costuma ser rápido e preciso. Eu vou fazer aqui mais uma vez para vocês. Então temos aqui o sensor de tais, ele fica na parte traseira do aparelho, não é a melhor posição, mas ele é bem eficiente. Como ele fica em um baixo relevo aqui em relação à tampa traseira do aparelho, acaba sendo bastante fácil de identificá-lo, mesmo se olhar para ele. Então, só de tocar aqui com o dedo você consegue encontrar os sensores digitais, justamente porque ele fica em um baixo relevo em relação à tampa traseira. Inclusive, a tampa traseira desse aparelho é muito bonita, ó. Reparem que ele traz essas linhas hexagonais, lembra uma colmeia de abelha, né? Então temos aqui esse grafismo texturizado, e isso acaba também dificultando um pouquinho mais as marcas de dedos e os arranhões, e mesmo sendo um aparelho simples com acabamento em plástico, o Moto E20 acaba sendo um smartphone bastante bonito. O sexto motivo para você comprar o Moto E20 está aqui, olha só, ele traz entrada USB tipo C. Quem tem smartphones baratos, quem pesquisa por aparelhos custando abaixo dos R$1.000 sabe que nem sempre isso está presente. Infelizmente ainda existem muitos smartphones que trazem conexão micro USB. E aqui no Moto E20 temos a porta USB tipo C, um ponto bastante positivo. Inclusive esse aparelho também traz a entrada para fone de ouvido, que é um recurso que está ficando cada vez mais escasso, mas ele está presente aqui no Moto E20. O sétimo motivo para você comprar o Moto E20 está na sua câmera principal. Apesar dela ser simples, tem apenas 13 megapixels e com abertura de 2.2, ela consegue filmar em Full HD a 30 quadros, traz suporte ao modo HDR automático e acreditem, traz até modo noturno, conta com o recurso Night Vision, mesmo sendo uma câmera bastante simples em um aparelho bastante básico. E olha, é possível você tirar boas fotos em situações de bastante ou até mesmo de pouca luz. No caso de situações com pouca luz, é preciso segurar o aparelho firmemente
por alguns segundos, para garantir que a imagem não fique borrada. Mas é possível conseguir bons resultados, não excelentes, mas bons resultados mesmo em situações de pouca luz. Em situações com pouca luz, quando você não utiliza o zoom digital, também é possível conseguir bons resultados com o Moto E20, eu fiquei até surpreso com isso. Para vídeos, o aparelho não se sai tão bem assim. Em ambientes com bastante luz, ele consegue entregar um bom resultado. Em situações de pouca luz, as imagens ficam bastante escuras, apesar da gravação ficar fluida, mas a gente perde alguns detalhes com a câmera traseira. E detalhe, o ponto positivo aqui vai para a câmera traseira, porque a câmera frontal, essa fica deixando um pouquinho a desejar, mas eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho. E por fim, o último motivo para você comprar um Moto E20, claro, é o seu preço. Acontece que esse aparelho pode ser encontrado por até R$ 670 à vista ou R$ 699 a prazo. A gente sabe que preço está sempre oscilando, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, dá para encontrar o Moto E20 justamente nesses preços. R$ 670 à vista ou R$ 699 a prazo. O preço pode oscilar, mas é muito comum encontrar o aparelho nessa faixa de preço custando abaixo dos R$ 700. E como vocês viram, mesmo trazendo algumas configurações simples e que podem desagradar, principalmente no caso aqui do Moto E20, são os 2 GB de memória RAM e os 32 GB de armazenamento, por trazer uma versão mais enxuta do Android, ainda assim temos uma performance legal nesse aparelho, inclusive rodando jogos. Claro que você vai ter algumas restrições, o Asphalt 9, por exemplo, não vai rodar aqui nesse aparelho justamente por causa da pouca memória RAM, mas games como Shodogun Legends ou o Call of Duty rodaram muito bem aqui no Moto E20, apesar de ser um aparelho bastante simples. O segredo está principalmente no seu chipset e também no Android 11 Go. E como o Android 11 Go não ocupa muito espaço de armazenamento, também sobrou aqui uma boa quantidade de espaço aqui para você instalar jogos, aplicativos. Então, o espaço dele é limitado, mas ainda assim dá para você se virar muito bem aqui com o Moto E20. E falando em memória, um detalhe legal é que esse aparelho traz o triplo slot, então é possível utilizar 2 chips mais um cartão de memória aqui no Moto E20, que é muito importante, um aparelho com apenas 32 GB de armazenamento. Então, apesar dele trazer algumas limitações, é um bom aparelho para você comprar nessa faixa de preço, entre modelos custando abaixo dos R$ 700. E o Moto E20 é um aparelho bom considerando a sua faixa de preço, mas ele traz alguns problemas, o que é inevitável em um smartphone que custa abaixo dos R$ 700. O primeiro deles está justamente na questão da memória RAM e do armazenamento. Como eu já falei aqui durante esse vídeo, ele traz apenas 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Por ser um aparelho que traz o sistema Android 11 Go, em alguns pontos foi até possível contornar esses problemas. 2 GB de memória RAM é mais do que o suficiente para rodar bem o sistema, que precisa de apenas 512 MB de memória RAM para rodar bem. Como a versão Go do Android também não ocupa tanto espaço assim, sobrou bastante espaço de armazenamento, mas ainda assim, dependendo da quantidade de arquivos que você utilizar, vai faltar memória aqui e provavelmente você vai precisar utilizar um cartão de memória extra aqui nesse aparelho. Então os 2 GB de memória RAM e os 32 GB de armazenamento acaba sendo uma desvantagem para você comprar aqui o Moto E20. O Moto E20 traz até uma boa câmera traseira, ela até se saiu bem em situações de bastante luz e até mesmo em situações de pouca luz. Se você segurar com firmeza o aparelho na hora de fotografar e utilizar o modo Night Vision, dá para você conseguir resultados bons aí considerando a faixa de preço para esse aparelho aqui. Porém, sua câmera frontal, essa só se sai bem em situações de bastante luz e em alguns casos específicos. Dependendo da iluminação, ela vai deixar o seu rosto escuro ou plano de fundo escuro, e à noite ela deixa bastante a desejar, gerando imagens com muito ruído. Para as gravações, a situação ainda é pior, é uma câmera realmente muito ruim para você gravar à noite e apenas ok para você gravar durante o dia. Então, apesar da câmera principal ter me surpreendido positivamente, considerando a faixa de preço aqui desse aparelho, sua câmera frontal realmente deixa bastante a desejar. Somente em situações bastante específicas você vai conseguir um resultado aqui com a câmera frontal e ainda assim para fotos, para vídeos, esquece. Ah, e mais um detalhe importante, uma coisa que me incomodou com a câmera principal traseira durante os vídeos é que às vezes ela perde o foco ele fica meio perdido durante a gravação, isso também incomodou um pouquinho. O terceiro motivo para você não comprar o Moto E20 está na sua bateria. Ela tem apenas 4.000 mAh de capacidade, não chega a ser uma capacidade ruim, é verdade, mas está abaixo da média de mercado, que está em 5.000 mAh. É muito comum você encontrar smartphones básicos, intermediários, com baterias de pelo menos 5.000 mAh, e aqui no Moto E20 temos apenas 4.000 mAh. Para piorar um pouquinho mais a situação, temos na caixa apenas um carregador de 10 watts, então ele também não vai se destacar muito nesse quesito. Em todo caso, considerando o seu perfil de uso, pode ser que ela dure um dia inteiro longe da tomada, sem muitas dificuldades, mas gostaria de encontrar pelo menos uma bateria de 5.000 mAh aqui no Moto E20. E o próximo motivo para você não comprar esse aparelho é que ele traz apenas conexão Wi-Fi de 2.4 GHz.
Faz falta aí conexão Wi-Fi de 5 GHz, que garante velocidades ainda maiores, e isso aqui acaba sendo um pouquinho limitado no Moto E20, já que ele conta apenas com Wi-Fi de 2.4 GHz. E o quinto motivo para você não comprar o Moto E20 está no Android 11. Temos aqui uma interface até responsiva, já que é a versão Go Edition, mas isso não significa que a Motorola não poderia atualizar esse aparelho para o Android 12 também na versão Go Edition. Quando se pensa em Motorola é difícil de acontecer, é difícil dos seus aparelhos receberem mais de uma atualização, mas no caso do Moto E20 aqui as coisas são ainda um pouquinho piores. A Motorola não disponibiliza sequer uma atualização de Android. Então o aparelho foi lançado com o Android 11 Go Edition e não vai ser atualizado para nenhuma versão, sequer para o Android 12 Go Edition. Para piorar um pouquinho mais, do Android 11 para o 12 mudou alguns elementos de interface que são legais. Infelizmente essa atualização não será recebida aqui para o Moto E20. Então o aparelho já está um pouquinho defasado, estamos atualmente no Android 13, mas esse aparelho vai permanecer para sempre com o Android 11. Bom galera, então vocês viram aqui que o Moto E20 traz alguns problemas, principalmente na questão do Android. O que mais me incomoda nesse aparelho realmente é o fato dele trazer o Android 11 e de não ter perspectiva de ser atualizado. Infelizmente, a Motorola não vai trazer atualizações para esse aparelho, esse acaba sendo o maior ponto negativo. Como segundo ponto negativo fica a questão da memória RAM e do armazenamento, só apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, mas de certa forma foi possível contornar esse problema através do Android Go, que traz uma interface mais enxuta, que também ocupa menos espaço. Mas considerando a faixa de preço desse aparelho, considerando que o Moto E20 é um smartphone que custa menos de R$700, ainda consegue trazer um bom chipset com um desempenho legal, traz também sensores digitais, traz uma boa tela, um bom acabamento, o Moto E20 é uma boa opção se você tem uma séria restrição quanto a valores, se você só pode comprar um smartphone novo por até R$700. Claro que eu sempre recomendo você juntar um pouquinho mais e pegar um aparelho mais superior, com mais memória RAM, com mais armazenamento, com melhor desempenho, melhores câmeras, mas se o seu limitador é justamente o preço, abaixo dos R$700, o Moto E20 acaba sendo uma boa opção. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!